Olá, seja muito bem-vindo à nossa segunda unidade dentro do nosso módulo 2. Bom, eu sou o professor Hudson, aqui nós estamos na disciplina de Projeto Integrador 3 e nessa unidade, assim como foi comentado anteriormente, nós colocaremos em prática um pouco sobre o desenvolvimento de testes, né? Mais do que o desenvolvimento em si. Como podemos ali planejar, projetar testes que sejam efetivos para a nossa aplicação. Bom, na unidade 1, revisamos os conceitos importantes sobre o teste, né? Vimos ali que testes são técnicas de verificação dinâmica, vimos também ali que podemos construir testes de caixa branca, onde a gente tem um conhecimento interno da aplicação, caixa preta, onde testamos somente interfaces, né, ou comportamentos esperados. Vimos também algumas técnicas, né, para como podemos construir testes mais efetivos, assim como também analisamos ali o conjunto de testes, né, a pirâmide de testes que podemos construir. Começa por testes de unidade, podemos fazer testes de integração para verificar o comportamento, né, das unidades em conjunto e até mesmo fazer testes de sistema. Bom, então o objetivo desta unidade é trazer para você de forma prática, né, como você pode aplicar daqueles testes, daquelas técnicas em um projeto, né, um projeto em desenvolvimento. No caso dessa unidade, vamos abordar por meio de um estudo de caso, onde eu vou apresentar para vocês ali um projeto teórico que teve seu desenvolvimento iniciado, tem todo um contexto, todo um conjunto de artefatos, de forma que eu irei aplicando de forma incremental, né, um conjunto de testes aqui e você vai poder acompanhar comigo como você pode refletir de quais tipos de teste aplicar, quais técnicas utilizar e tudo mais. Por que o estudo de caso, né? Porque um estudo de caso oferece uma visão, né, mais próxima dos desafios práticos enfrentados em cenários reais. Então, diferentemente de outras disciplinas, por exemplo, onde eram apresentados cenários bem específicos, né, desafios bem específicos, um estudo de caso traz uma visão mais ampla que nos permite ter uma reflexão mais aprofundada. Então, a ideia desse módulo, dessa unidade em específico, é discutir como podemos desenvolver testes, né, como processos ali de verificação dinâmica em sistemas a partir de um estudo de caso. Bom, esse estudo de caso é o FACOF. FACOF é uma aplicação que foi projetada, né, idealizada dentro do contexto da Facom, né, aonde nós tínhamos um desafio, nós tínhamos um problema dentro da Facom. Lembrando que isso aqui é um projeto que foi proposto, mas não é efetivamente utilizado. A ideia aqui é refletir sobre todas as técnicas, né? O FACOF é uma combinação ali de Facom, né, com café, coffee, aonde o FACOF foi uma aplicação proposta para auxiliar na divisão de custos, né? Então, é comum ali que em diversos departamentos nós tenhamos ali uma máquina de café onde os servidores arcam com os custos, né, de manutenção dessa máquina. Na Facom não é diferente, tá? Na Facom nós temos uma máquina de café onde os próprios servidores fazem a manutenção dessa máquina por meio de um rateio ali de divisão dos custos de manutenção dessa máquina, né, que é a cargo das próprias pessoas que decidiram adquiri-las. Bom, nessas divisões, por exemplo, podem incluir ali diversos elementos, né, de consumo, como o próprio café, açúcar, entre outros elementos, assim como uma taxa de manutenção de máquina. Todo esse processo, inicialmente, é feito ou está sendo feito de forma manual. Tem uma pessoa responsável que anota os custos, né, que faz a gestão desses recursos, anota os custos, faz a divisão, entra em contato com as pessoas e buscava ali fazer o rateio desse custo. Bom, a ideia do FACOF é automatizar esse processo, né? E o FACOF foi concebido como parte de uma disciplina aonde foi incentivado ali o uso de programação funcional, paradigmas de programação diferente, né, do orientado a objetos, projeto de aplicações com DDD, arquiteturas baseadas em serviços. São técnicas modernas que você vai
encontrar na carreira de você ou até mesmo já viu em outras disciplinas, tá? No entanto, não se preocupe aqui do que significa cada uma dessas técnicas que eu vou apresentar assim que necessário. Bom, quais são as principais funcionalidades que o FACOFF propôs a incorporar, né? Gestão de usuários, né? Gestão de usuários é um conjunto ali de funcionalidades que é muito comum, né? Quase que qualquer aplicação descentralizada web vai ter gestão de usuários. É possível que você permita ali o cadastro de usuários, gestão de usuários, que eles se autentiquem, né? Assim como o próximo item aqui. Autenticação e autorização são funcionalidades muito comuns em aplicações modernas também, né? A autenticação é o servidor ali, o serviço garantir que você é quem diz ser. Assim como a autorização é ver se você tem permissão para executar determinada operação ou não. Então, por exemplo, a autenticação é você se autenticar em um site. Então, você pode entrar na plataforma. A autorização é determinadas permissões. Por exemplo, tem permissões que somente administradores podem fazer, não todos os usuários autenticados, né? Então, são funcionalidades, eu diria que até básicas em sistemas atuais. E, além disso, tem diversas gestões, né, de recursos comuns. Então, por exemplo, gestão de planos de consumo, aonde a pessoa poderia selecionar ali o plano de consumo que ele faz, se ele consome diariamente, esporadicamente, etc. Assinaturas são aqueles servidores ativos que gostariam de continuar consumindo, né, o café e tudo mais. E tão importante quanto gestão de pagamentos, né, inicialmente baseado no envio de comprovantes. Essa aplicação não previa o processamento de pagamentos, né, mas simplesmente ali que as pessoas fizessem o pagamento e anexassem esses comprovantes de forma que pudesse ser feito um gerenciamento e posteriormente essa aplicação iria ser trabalhada e evoluída. Notem que isso aqui representa uma aplicação bem típica, tá? De diversas aplicações. Bom, mas e a arquitetura dessa aplicação? A arquitetura agora começa a se diferenciar um pouco, porque ela segue ali um princípio de arquiteturas baseadas em serviços, onde faz uso de alguns serviços. Bom, nesse tipo de arquitetura é muito comum pararmos e pensar, poxa, essa minha aplicação tem muitos componentes, né? Tem um componente de API, tem um componente aqui de usuários, tem um componente de UI, né, de interface de usuário, tem grid. Por onde eu começo, né? Eu posso começar a ficar um pouco perdido aqui, né? E notem que essa arquitetura aqui é relativamente simples comparada às arquiteturas modernas, né? Nós podemos ter ali arquiteturas com centenas, milhares de serviços, né? No caso, microserviços. Podemos ter arquiteturas mais simples, né? Existem arquiteturas cliente-servidor, onde muitas vezes você tem somente uma API e um front-end, né, através dessa UI, ou até mesmo você pode ter os monolitos, né, onde você não tem todos esses componentes, né, você só teria um serviço único. Bom, considerando essa arquitetura aqui, poderíamos começar a analisar, né, por onde poderíamos começar? Inicialmente, nesse primeiro conjunto aqui, tá, é um conjunto de componentes relacionados à autenticação e autorização. Para essa aplicação, foi selecionado ali o Super Token. Super Tokens é um serviço, tá? Um serviço open source que permite fazer a autenticação e autorização de usuários. Nessa aplicação, foi decidido ali utilizar de uma aplicação externa. Tal que esse Super Token se comunica ali com o Core, o serviço Core, dentro da própria aplicação. Mas note que esses super tokens é uma aplicação que tem ali milhares de pessoas que acompanham dentro do próprio GitHub, né? E que tem um conjunto de mantenedores muito grande, que já tem uma bateria de teste muito grande. Então, seria válido tentar começar a testar um serviço que já foi amplamente testado por uma comunidade? Caberia isso? Naturalmente, a gente tem que testar a integração, por exemplo, né? Mas, inicialmente, começando ali de testes mais básicos, como testes de unidade, talvez não faz tanto sentido começar por aqui, né? Por outro lado, se olharmos aqui embaixo, ó, nós temos um componente de UI, de interface do usuário.
Bom, esses componentes, nós conseguimos fazer testes unitários sim, mas em geral, a interface do usuário também é sempre avaliada por meio de testes de sistema. Será que a gente não poderia delegar os testes nesse componente a partir dos testes de sistema que já partem da interação a partir dessas interfaces? É um bom questionamento. Será que cabe, nesse momento, de começarmos com o desenvolvimento de testes unitários, se você faz parte de uma equipe talvez imatura, que não tenha tanto conhecimento assim? Seria válido o esforço? A gente tem disponível ali recursos suficientes para começar por aqui? Outro componente, o gateway, né? Gateway é um componente que fica na divisão, né? Se você observar, todos esses componentes aqui atrás estão escondidos atrás desse gateway, os clientes só se comunicam a partir do gateway, mas o gateway é um componente teoricamente bem mais simples, né? Onde ele só encaminha, pelo menos nessa aplicação, as requisições para os caminhos, né? Precisamos garantir que foi configurado corretamente e se comporta corretamente? Sim, mas ainda não é um componente tão crítico, no sentido que a gente vai ter que investir um maior esforço agora, considerando que ele foi corretamente desenvolvido, né? Mas, por fim, a gente tem um componente aqui que é o componente de API. Componente de API, em geral, é um componente bem crítico, pois ele, em geral, coloca a lógica de negócio, ou seja, a regra de negócio da minha aplicação está aqui, né? Por exemplo, se eu estou trabalhando numa aplicação financeira, tal que eu digo que o usuário já fez o pagamento e ele não fez, isso é crítico, você pode levar prejuízo financeiro com isso, né? Ou você pode causar prejuízo financeiro também a um cliente seu. Então, o componente de API, principalmente no contexto dessa aplicação aqui, é um componente que julgamos ser bastante crítico. Então, notem que eu não estou dizendo que os outros componentes não precisam ser testados, mas dado que nós temos ali que começar por algum lugar, né, a pergunta é justamente por onde começar, e começaremos com testes de unidade, por que não começar por aqui? Pelo componente que é mais crítico da nossa arquitetura e depois, à medida do tempo que estivermos ali com uma cobertura adequada, irmos expandindo os nossos testes para os outros componentes que também são importantes ali, né? Bom, então se vamos começar trabalhando com os testes na API, que é o componente mais crítico daquela nossa arquitetura, né? Nós devemos analisar a organização desse componente de API. O nosso componente de API é uma aplicação desenvolvida em JavaScript, e aqui não é necessário que você saiba JavaScript, mas é importante raciocinar sobre a organização dessa aplicação, tal que qualquer linguagem, qualquer framework que você utilize, haverá sim uma organização das classes e dos componentes dentro dessa aplicação, né? Então, dentro dessa aplicação, que tem uma estrutura semelhante a essa em nível de código e vocês têm acesso a partir desse material, podemos começar ali a refletir um pouquinho sobre essa organização, né? Como que está organizado esse meu componente? Primeiro, temos controllers, que são componentes que lidam com o tratamento de requisições HTTP. Então, quando a minha aplicação recebe uma requisição, quem vai lidar com essa requisição são os componentes em controllers, né? Essa aqui é a ideia. E a gente tem ali um conjunto de outros componentes que ficam abaixo, né? Middlewares também são componentes que trabalham junto dos controllers, né? Muitas vezes ajudam a lidar com essas requisições. Depois dos controllers, seguindo essa arquitetura, controllers tipicamente redirecionam para services. Os services, por sua vez, podem fazer uso ali de outros componentes, mas principalmente entidades, né? Então, services lidam com a manipulação de entidades do domínio e você tem ali outros conjuntos ali de elementos que são tão importantes quanto, por exemplo, úteis, são funções utilitárias que podem ser utilizadas em qualquer camada. Tasks, por exemplo, podem ser scripts auxiliares que não têm dependência com esses outros elementos. Por onde que a gente pode começar? Seria adequado começar pelo nível maior da nossa aplicação, ou seja, controllers que depende de todo mundo, ou começar
de baixo nível, né, de quem não depende de ninguém. Por exemplo, entidades são ali os componentes mais básicos, né, assim como funções utilitárias. Então, entidades utilitárias seria a camada mais baixa, tal que a gente poderia começar a desenvolver os testes e depois ir evoluindo esses testes, inclusive ali por meio de testes de integração. Então, para começar a fazer os testes, temos que refletir também sobre a arquitetura da aplicação, não a arquitetura do projeto como um todo, mas dentro de um serviço especificamente, você pode aplicar ali uma organização de arquivos, né, seguindo ali algum princípio arquitetural, que vai dizer muita coisa. Então é importante refletir e analisar. Bom, dito isso, nós temos pleno conhecimento da organização do nosso projeto. O que mais eu preciso fazer? Bom, um passo natural é selecionar a ferramenta de teste que vamos utilizar, né? Bom, você deve se perguntar, poxa, qual ferramenta que eu vou usar? A dica é sempre usar aquela mais popular, que vai ter uma comunidade maior, que vai te dar um apoio maior e que seja estável o suficiente para ser adotada pelo seu projeto. Observe que muitos dos frameworks já trazem ali algumas bibliotecas de teste já integrada. Então, deem preferência a essas ferramentas integradas, pois elas apresentam menos problemas, né? Um exemplo aqui, por exemplo, de conjunto de testes para JavaScript, podemos citar ali o Jest, né, que é uma ferramenta bastante conhecida, uma nova que chama Vitest, entre outros. Para aqueles projetos em Python, PyTest é uma biblioteca de teste extremamente utilizada. Java, JUnit, né, a ferramenta mais indicada aqui, e o próprio nome já diz, né? J é da linguagem Java e Unity voltada ali principalmente para testes de unidade, e a gente consegue também fazer testes de integração com a ajuda de mocks, né, ou o Mockito. E por fim, a gente tem um conjunto de ferramentas ali que podem estar associadas a alguma linguagem ou não, que permitem ali testes de sistema, testes de integração, que são Cypress, Playwright, Selenium, né? No caso do Selenium, é uma ferramenta independente de linguagem e as outras podem ser utilizadas ali a partir dessas linguagens de programação. Poxa, então ok, eu já entendo ali a estrutura do meu projeto, já refleti, já projetei ali e entendi quais módulos serão testados e a ordem que será testado, já selecionei as ferramentas, né? Ou qual ferramenta vai ser utilizada para teste. Basta começarmos a criar os testes. Na reflexão que eu fiz anteriormente com você, entidades e classes utilitárias são unidades mais simples do meu sistema. Então, por que não começarmos a criar testes para essas entidades, né, para essas classes, para esses componentes? Bom, ok, né? Uma entidade, ele representa uma abstração do meu contexto onde eu trabalho com os dados. Mas note, tá, que eu trouxe aqui um exemplo de teste em JavaScript, onde ele mostra uma classe plano, né? No caso, o plano aqui é uma classe qualquer. A maioria dos seus atributos, das suas características, né, são públicos e com leitura permitida, ou seja, são aqueles atributos que tipicamente têm um get e um set. Gets e sets são ferramentas muito simples e disponíveis em diversas linguagens. Logo, o esforço para se criar testes para get e sets muitas vezes não compensa. Tá? Então, se sua entidade possui só get e set, não compensa o esforço de se testar porque já estão associadas ali à própria linguagem de programação. Por outro lado, você pode implementar funções, né, que são próprias da sua entidade. Então, essas funções que são próprias, tipicamente, são as funções que devem ser testadas. Então, nesse caso aqui, uma função chamada toJSON, que transforma os dados dessa entidade em uma linguagem de marcação JSON, ele tem um formato bem específico, né? Um objeto que contém um campo ID, nome, descrição, valor e um indicativo se é ativo ou não. Devemos fazer testes, né? E nesse tipo de teste, né, a gente pode utilizar daquelas práticas, e eu trago aqui um exemplo aonde é definido um caso de teste
que é feita a avaliação do formato, né? Então, aqui eu testo o formato. Então, eu digo, olha, o toJSON deve retornar um objeto com os dados que forem fornecidos. Então, eu construo um objeto, né, com os dados que eu pretendo para ele, e faço uma assertiva, né, uma assertiva no sentido de verificar. Olha, eu espero que quando eu crio um plano e transformo ele em JSON, os dados sejam iguais ao formato que eu espero. É importante dizer que aqui também a gente tem uma verificação de lógica de negócio, porque todo plano é criado por padrão ativo. Isso é uma regra de negócio. Todo plano que é criado, ele é criado ativo. Então, além dos dados que foram fornecidos para a sua criação nesse teste, basicamente eu estou verificando aqui uma regra de negócio se ele foi criado por padrão ativo, porque se algum desenvolvedor, de alguma forma, transformasse em falso, por algum motivo, transformasse em falso esse campo, o meu teste iria indicar que uma regra de negócio não foi satisfeita, né? E existem dois casos. A pessoa fez deliberadamente, sem nenhuma discussão e tudo mais. Se foi feito a partir de uma discussão e alteração na regra de negócio, é necessário alterar o teste. A ideia é justamente essa. Bom, então os testes a gente pode começar fazendo a criação desses testes a partir de unidades mais simples. Aqui um exemplo de criação de teste para uma entidade, lembrando de refletir sobre o que deve ser testado. Não necessariamente todas as entidades devem ser testadas, mas aquelas que possuem uma carga específica de regras de negócio associadas, né? Assim como classes utilitárias tipicamente são importantes de serem testadas, porque classes utilitárias podem ser utilizadas em diversas partes do projeto. Então, é um tipo também de unidade que é muito importante que seja testado. Bom, nesse contexto de desenvolvimento de testes, você vai começar a trabalhar no desenvolvimento de testes. Então, testa uma classe, testa outra classe, né, que pode ser eventualmente entidades, testa funções auxiliares, né, utilitárias, e a partir desse processo de desenvolvimento, é importante que você comece a acompanhar o progresso que você está tendo no seu projeto. Então, essas ferramentas que eu mencionei anteriormente e diversas outras disponíveis, tipicamente são acompanhadas de opções de relatórios, né, de tipicamente criar relatórios de progresso. Então, em um primeiro momento, tá, você desenvolveu os testes ali só para duas classes e vai aparecer no relatório simplificado. Olha, você testou uma classe utilitária, você fez um teste de uma entidade, né? Tal que esses dois conjuntos de teste ali tinham 5 casos de teste. Então, embora tinham 2 arquivos, foram feitos ali 5 casos de teste com tempo e tudo mais. Para você que tem curiosidade e gostaria de acompanhar, naquele link que foi disponibilizado, você pode acompanhar a partir das tags, das versões nesse projeto, tá? Para que você tenha um entendimento mais completo, além dessa discussão que estou tendo aqui com você. Bom, a partir do momento, então, que eu comecei a criar os testes, podemos começar a expandir os nossos testes, né? Olha, o que mais a gente pode testar? Vamos expandindo, vamos tentar aumentar a nossa cobertura, vamos tentar tornar o sistema mais robusto por meio da garantia ali, da qualidade desses componentes. Então, a gente pode colocar mais testes, e aqui eu estou trazendo, por exemplo, uma classe que apresenta um arquivo que possui diversas classes, né, de tipos de erros. Então, a ideia desse exemplo que eu trouxe aqui é que essa aplicação FACOF Web pode apresentar diferentes tipos de erro, né, e erros a partir do protocolo HTTP. Esses erros estão associados ali com um código, né, um código de erro. Por exemplo, not found é um tipo de erro que você encontra com o código 404. Isso qualquer página web que você acessa, né? E a mensagem que é encontrada é not found. Então, nessa aplicação, nós gostaríamos de fazer abstração por meio dessa classe not found erro, tal que eu gostaria de criar um conjunto de testes ali que garanta que esses valores
que são próprios de cada um deles sejam mantidos. Então, por exemplo, para essa classe not found error, cria-se um caso de teste, né, que deve retornar 404 para not found error. Então, eu espero que ao criar uma instância desse tipo de erro, o objeto retornado tenha o código 404 como propriedade. Além disso, o nome do erro, né, deve estar associado ao nome da classe. Então, para ter essas garantias, para que futuramente, se algum desenvolvedor desavisado viesse e adicionasse um underline ou alterasse o código, nós tivéssemos a garantia do comportamento projetado para esses componentes, né? E assim nós temos diversos outros tipos de erro, né? Erros de duplicação, né? Erros de duplicação que estão associados ao código 409, estão associados ao erro, ao teste aqui apontado, né? Não autorizado também, mesma coisa, e a gente começa a fazer casos de teste associando a esses nossos elementos. Detalhe, aqui estou trazendo aqui alguns exemplos para você, mas exemplos didáticos, tá? A gente não pode esquecer das técnicas que podemos utilizar para a criação desses testes, como classes de equivalência, a análise de valor limite, sempre que necessário, devemos aplicar. Nesse caso aqui, por exemplo, replicando o caso de você ter ali conjunto de equivalência, de classes de equivalência, qualquer valor que seja diferente desse é incorreto, né? É basicamente uma verificação bastante simples. Bom, então a partir do momento que você começa a expandir esse seu conjunto de testes, conseguimos ir acompanhando pelos relatórios, nesse caso que foi apresentado agora para você na sua tela, que desenvolvemos ali 7, né, conjuntos de teste, expandimos para todas as entidades, então todas as entidades desse projeto já foram testadas, né, com um conjunto ali de 26 casos de teste desenvolvidos que testam todas as entidades e todas as classes utilitárias, que são passivas, né, de serem testadas com testes de unidade. Né? A gente começa a progredir nesse conjunto de testes. Outra forma importante de acompanhamento é a partir de relatórios de cobertura. Relatórios de cobertura estão disponíveis em diversas linguagens de programação, tá? Nos principais frameworks e bibliotecas de teste, onde, a partir da própria ferramenta de teste, você consegue exportar, né, um relatório e aqui fazer uma reflexão mais abrangente sobre o progresso dos testes. Então, por mais que tenhamos ali feito uma cobertura de 89% das entidades e 83% das linhas, né, dos caminhos das entidades e das classes úteis, nós ainda não cobrimos diversos dos outros componentes unitários da nossa aplicação, 0%. E notem que, por mais que eu tenha coberto 100% dos arquivos, eu não cobri 100% das linhas, né? E isso a gente pode verificar ali a partir de uma inspeção manual de cada um desses elementos. Por exemplo, no exemplo que eu trouxe da classe plano, por exemplo, ele vai mostrar aqui quantas vezes cada linha foi exercitada, né, exercitada no caso, e mais uma vez aqui também mostrando as condições aqui, os elementos, tá? Para gerar esses relatórios de teste é bastante simples. Para quem usa o Jest, tem um atributo chamado de cobertura que pode ser utilizado. Para o PyTest, a mesma coisa, tá? Tracinho, tracinho, cov. Para o Spring Boot, basicamente, é só adicionar uma nova dependência e ele já gera, a partir do Jacoco, também um relatório de cobertura. E vocês podem encontrar facilmente plugins ou a forma de geração desses relatórios para as bibliotecas selecionadas a partir da sua comunidade. Bom, se começarmos utilizando de testes unitários, em determinados momentos a gente vai precisar fazer o isolamento de algumas unidades. Por exemplo, né, nas classes de serviço, assim como eu disse para vocês, serviços podem usar de repositórios, de outros serviços e tudo mais. Em testes unitários, assim como vocês já viram em outras disciplinas, né,
Para isolar esses componentes e fazer um teste de unidade, muitas vezes será necessário fazer uso de stubs, mocks, spies, ou seja, isola aquele componente, né? Essencialmente, o que nós fazemos é simplesmente simular, né, um comportamento esperado. E aí a gente consegue fazer testes unitários. Nesse caso que eu trouxe aqui, a operação service depende de file service, né? A operação recebe um arquivo que salva a partir de uma outra classe de serviço. No caso, como que nós podemos simular, né, a operação de salvar? Aqui, basicamente, nós simulamos a operação de salvar a partir de um mock, né? Cada biblioteca, de cada linguagem, você vai ter um mecanismo adequado para fazer essa simulação, e são mecanismos relativamente simples de serem feitos, né? A ideia é se criar ali mocks, ou esses componentes falsos que simulam comportamentos esperados. Bom, a partir, então, da abordagem de outras camadas da nossa aplicação, como, por exemplo, serviços e middlewares, né, a gente começa a expandir a nossa cobertura e aumentar a nossa cobertura também. Então, mais que dobramos somente com testes unitários, incluindo serviços e middlewares, né? E isso ali, para quem tiver interesse em verificar, né, navegar por esses testes, está na versão 006 do recurso indicado. Bom, então podemos fazer esse progresso, né? E testes de integração é a forma natural a partir do momento que nós já temos alguns testes de unidade, tá? Existem duas abordagens principais, bottom-up e top-down. Bottom-up, a gente começa integrando ali desde as unidades mais básicas, incrementalmente a gente vai adicionando novos componentes. Top-down é uma estratégia mais abrangente no sentido que começa integrando tudo e refinando a partir de componentes menores, né? Top-down é uma abordagem mais simples, tal que pessoas com pouco conhecimento conseguem aplicar de forma mais rápida, né? Mesmo não sendo mais indicado. Bom, então aqui nós podemos também discutir aqui, por exemplo, quais tipos de teste podem ser aplicados, né? Mais uma vez, na arquitetura da aplicação que foi apresentada, nós aplicamos, né, testes unitários nas entidades e classes utilitárias, que seriam as camadas mais baixas, né, da nossa aplicação. Utilizamos também testes unitários em serviços e middlewares, também em tasks unitários. E controllers, a gente pode aplicar tanto testes unitários e testes de integração, né? Então, em uma abordagem top-down, assim como foi dito, né, nós podemos testar os controllers, porque os controllers, né, usam de middlewares, muitas vezes, né, estão relacionados aqui, controllers e middlewares, mas controllers usam de serviços, que usam de entidades, que naturalmente usam de classes utilitárias. Então, notem que, ao testar os controllers, basicamente você vai estar testando todos os componentes integrados, ou seja, em uma abordagem top-down. Tem suas vantagens e desvantagens, e aqui foi uma estratégia utilizada para esse exemplo que foi apresentado para você. Cabe a você analisar e refletir a melhor estratégia para ser utilizada na sua aplicação. Bom, em relação aos testes de integração, né, o foco foi nos testes dos caminhos dos serviços. O que são os caminhos? Então, quando você acessa o caminho barra da sua aplicação favorita, é isso. Barra login é barra sobre, barra min, enfim, são exemplos. Então, caminhos e endpoints são justamente esses caminhos na aplicação web, tal que os testes de integração no FACOF fizeram isso. Ou seja, foram feitos testes dos caminhos, né? E a partir disso, nós simulamos comportamentos. Então, por exemplo, você pode usar uma biblioteca que simula a requisição para a sua página, aonde você faz a requisição de algum caminho raiz, e espera que a sua aplicação retorne o status code OK, ou seja, 200, que é um padrão do desenvolvimento web. Então, observem aqui a característica integradora dessa discussão aqui com outras disciplinas também, né? Desenvolvimento básico com padrões e protocolos web é o que a gente está verificando nesses testes.
Bom, então a partir do momento que a gente expande, né, os nossos testes a partir do uso de testes de integração em camadas bem altas, como os controladores que foram colocados aqui, né, a gente consegue expandir o nosso percentual de cobertura aqui para grande parte das nossas linhas de código, né? Então, observem aqui que, ao incluir a cobertura também nos controladores, conseguimos ali cobrir boa parte dos módulos mais críticos. E mais uma vez, não é necessário que a gente cubra 100% de tudo, às vezes isso é impraticável, é inviável. Então, às vezes você colocar uma meta de cobertura de 80%, 85%, já é o suficiente para cobrir ali grande parte daqueles módulos críticos da sua aplicação. Então é importante que no planejamento exista ali um objetivo de cobertura, sim, para ser atingido dentro do nosso código, assim de quais componentes mais críticos serão testados e quais daqueles não são testados. Por exemplo, os componentes dentro de tasks, né, que são scripts a serem executados localmente, por exemplo, não era o objetivo desses testes, não foram incluídos, né? Então, obviamente, está fora dessa cobertura. Então, executar e medir progresso também é uma parte importante desse processo. Bom, conseguimos fazer uma cobertura muito relevante da nossa API, né? Como que a gente pode avançar? Como que a gente pode avançar estrategicamente, né? Como foi discutido? Esse módulo Super Tokens era um módulo externo, um serviço externo, que tem uma confiança envolvida. Contudo, o módulo web é um módulo que foi desenvolvido pela equipe do FACOF. Então, podemos avançar no desenvolvimento de testes para os componentes de UI? Sim, né? Quais tipos de teste vamos incluir? Quais estratégias e tudo mais? Cabe o desenvolvimento de um plano de teste, né, mais a nível global que defina essa estratégia de forma mais adequada para que possamos avançar nesse conjunto de teste, né? Teste de sistema, mesma coisa. A gente pode utilizar, por exemplo, do Playwright, que é um framework para geração de testes. Notem que teste de sistema também não deve ser difícil, tá? Esse framework, por exemplo, com um simples comando, ele consegue gerar código de teste, ele consegue gravar a sua atividade. Então, supondo que você simula que você está fazendo um login em uma aplicação, você consegue salvar todo esse processo e replicar como uma estratégia de teste, verificando os comportamentos, né? É bastante simples também de integrar esse tipo de teste. Contudo, vai do objetivo do time em utilizar ou não desse tipo de teste na aplicação. Bom, então para concluirmos ali essa unidade, cabe destacar ali que frameworks de teste ajudam na execução, análise e acompanhamento dos testes, assim como eu discuti aqui com você e refletimos sobre esse progresso, né? Dependências devem ter seu comportamento simulado, então dentro de testes unitários buscamos simular esses comportamentos, isolar os componentes, e a gente sabe que nem todas as unidades merecem, e aqui entre aspas, tá, ser testadas dado o contexto que você está. Eventualmente, em limitações de recursos, a gente pode ser estratégico na seleção de quais componentes serão testados, né? Componentes de alto impacto devem ser priorizados. Então, naquela pergunta de o que eu devo testar, é sempre importante levar em consideração quais componentes têm um alto impacto na nossa aplicação, que um erro pode causar um grande impacto ou prejuízo financeiro, ou até mesmo de reputação para o time, né? E testes de integração ajudam na verificação de comportamentos quando esses são integrados e comunicam entre si. Bom, então para finalizarmos essa unidade, qual vai ser a atividade de checkout? Você deverá criar um plano de testes, tá? Um plano de testes que vai incluir ali todas as informações que nós discutimos aqui, para que você possa desenvolver futuramente testes e ter um conjunto ali de componentes que estão condizentes ali com as suas especificações, né? Então a ideia é desenvolver um plano de teste onde um template já foi disponibilizado para você e você vai ter acesso, aonde você vai ter que descrever os objetivos e o escopo dos testes, baseado no sistema que você está criando. Então, qual que é o objetivo com os testes para a sua aplicação? Qual que é o escopo que vai ser considerado, né? E outras informações
que foram disponibilizadas para você junto ao template disponibilizado, né? O propósito desse plano de teste não é o desenvolvimento do código em si, né? Mas todo um planejamento objetivo e descrição de ferramentas e estratégias e técnicas a serem aplicadas, né? Então, nesse documento, você deverá deixar claro ali as estratégias que serão utilizadas e apresentar casos de teste ali, de exemplo para as estratégias escolhidas baseada no contexto do seu trabalho. Algumas dicas para essa atividade, tá? Comece analisando os artefatos e a arquitetura projetada. Tudo faz parte ali, todo o projeto tem que estar conectado com todos os artefatos produzidos, tudo que foi feito. Aqui é uma disciplina integradora, ou seja, a atividade de teste aqui não é simplesmente gerar código, mas é gerar códigos que sejam relevantes, tá? Mediante ali um contexto bem específico, ou seja, exige todo um planejamento que deve ser feito. Então, comece analisando artefatos e arquitetura projetada para sua aplicação para identificar os principais componentes, né? A ideia sempre é atuar sobre os principais componentes. Para isso, defina objetivos e proponha estratégias de teste, tá? Não esqueça que você pode usar sempre diferentes técnicas, né? Então, daquelas técnicas que eu apresentei, todas elas podem ser utilizadas em determinados momentos, em determinados componentes. Cabe a você escolher, né, qual vai ser a mais adequada, né? Isso é importante que você tenha essa mentalidade reflexiva e crítica também em relação a esses elementos, né? Bom, então as referências utilizadas para a construção desse material são as mesmas da unidade anterior, e consiste ali do material de Amaro, Somerville, do Valente, tá? Ambos estão na bibliografia do curso de vocês. Bom, então eu agradeço a sua atenção e nos vemos no próximo módulo.